E aí galera, beleza? Aqui é o Rafael da loja do Som Automotivo e hoje eu vou dar algumas dicas para vocês sobre a tensão das baterias. Quais informações podemos ter a partir da análise desse dado, qual tensão utilizar na recarga das baterias e também a relação dela com a potência dos modos amplificadores. Bom, vamos lá. A tensão nominal das baterias é de 12 volts. Está expressa de maneira bem simples na carcaça das mesmas. Porém, quando vamos medir com um voltímetro ou multímetro nos polos da bateria, vemos que a tensão fica em torno de 12,6 volts. Essa informação é a tensão em circuito aberto da bateria. Por que eu disse em torno de 12,6 volts? Porque essa tensão depende da reação química da bateria, que é determinada pelo material ativo, a composição do eletrólito e a temperatura na qual está sendo medida. Na questão do material ativo e na composição do eletrólito, são esses dois fatores que determinam a tecnologia da bateria. Onde temos no mercado, por exemplo, as baterias ventiladas, que são as baterias mais simples e que precisam de manutenção, as baterias seladas, que são livres de manutenção e são uma evolução das baterias ventiladas, e também as baterias AGM. E a partir dessas tecnologias podemos ter várias aplicações no nosso dia a dia. As mais comuns utilizadas em som automotivo são as próprias automotivas, que são voltadas para dar partida em automóveis, e as estacionárias, que são voltadas para o uso em no-breaks, estações telefônicas e etc. Caso você queira ter mais informações sobre essas questões de tecnologia e aplicações, recomendo ver nosso vídeo de qual bateria utilizar em seu sistema de som automotivo, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Também vai te auxiliar a entender um pouco melhor as informações desse vídeo. Uma informação importante é que a bateria, por ser um acumulador químico de energia, a sua tensão pode variar de acordo com a quantidade de carga existente na mesma, onde o valor de 12,6 volts demonstra que a sua bateria está com 100% de carga. Mas como dito, a tecnologia da bateria pode influenciar diretamente nessa tensão. Geralmente, em alguns modelos de baterias seladas, esses valores ficam em torno de 12,8 a 12,9 volts e nas baterias da GM em torno de 3,2 volts com o valor de 100% de carga. Outro ponto importante é que as baterias de chumbo ácido não aceitam também descargas até 100% da sua capacidade. Deste modo, geralmente as fábricas recomendam como tensão de recarga em torno de 12,1, 12,2 volts. Isso acontece porque se você manter a tensão abaixo desses, aumenta a probabilidade de diminuir o material ativo das placas. Outra informação importante com relação à vida útil é que com o uso, a tensão de carga máxima tende a ficar menor na sua bateria. Lembrando que para ter essa estimativa é necessário repousar a bateria em torno de 1 hora. Isso costuma confundir um pouco na hora de analisar as informações da tensão, como por exemplo, a bateria na hora de ligar o seu carro terá sua tensão diminuída até 10,5 volts. Isso acontece por causa da resistência elétrica das placas, onde após a partida a tensão vai se elevar novamente. Caso você tenha esse valor de 10,5 volts com a bateria parada, há algum dano interno nela e é necessário encaminhar ela para alguma autoelétrica. E valores de tensão maiores do que esses apresentados no vídeo. Nesse caso, se você tiver o carregador, fonte ou alternador com uma tensão maior de saída deles, esse diferencial de tensão vai fazer com que ele transfira a energia deles para a bateria. Ou seja, se você ligar o seu carro e a tensão não subir, quer dizer que o seu alternador está com algum problema. Apesar da carga acontecer com qualquer valor acima da tensão em circuito aberto da bateria, há alguns valores de tensão mais utilizados, como por exemplo a faixa de tensão de 13,5 a 13,8 volts, que é a famosa tensão de flutuação da bateria. Essa faixa de tensão é chamada dessa forma, pois consegue utilizar esses carregadores, fontes ou etc. direto na bateria 24 horas por dia, sem nenhum dano à bateria. Na tensão de 14,4 volts pode ser chamada como tensão de recarga, onde considerando os diversos modelos de baterias disponíveis no mercado, se consegue em grande parte 100% da carga das mesmas. Há outros valores de tensão também, mas são para as utilizações mais específicas em uma bateria simples, em seu uso comum. É importante não tentar passar a tensão de 14,7 volts. Bom, e na questão da carga das baterias, o que devemos saber? Primeiramente, devemos entender que, além da tensão influenciar na carga, temos também o valor de corrente, onde a tensão é a força com que os elétrons são empurrados e o valor dos amperes é a quantidade de energia que é levada à bateria.
Na questão da carga das baterias, como elas são sensíveis à temperatura, ou seja, se você mandar com muita força e uma grande quantidade de energia, ela vai esquentar, vai diminuir a qualidade da carga. Em alguns casos extremos, você pode danificar internamente a bateria, reduzindo a sua capacidade nominal e também a sua vida útil. Outro ponto importante é em questão do tipo de carregador ou fonte. As fontes automotivas estabilizadas e carregadores flutuantes percebem a quantidade de carga que existe na bateria e em determinado ponto começam a mandar uma menor quantidade de corrente para as baterias, até chegar ao modo de flutuação delas, que é o ponto onde esses dispositivos mandam uma corrente mínima de energia que equivalem à corrente de descarga das mesmas quando estão paradas. E na prática, qual é o valor de corrente ideal para carregar as baterias? Considerando os valores de tensão mais utilizados de 14,4 e 13,8 volts, esse valor é em torno de 10% da capacidade nominal da bateria. Ou seja, se você tem uma bateria de 100 amperes, utilize um carregador com uma corrente de em torno de 10 amperes. Porém, em sistemas de som automotivo, ao utilizar uma fonte com essa potência, não vai dar conta de utilizar essa fonte com o sistema tocando em ótimo desempenho. Neste caso, você tem um carregador ou fonte de até 40% da potência equivalente à capacidade nominal das suas baterias, utiliza um valor de tensão igual ou menor do que 13,8, pois com esse ajuste as fontes automotivas mandam uma menor quantidade de amperes e esse valor se aproxima da porcentagem de 10% da capacidade das suas baterias. Agora, se você possui uma fonte de 40% ou mais do valor da capacidade das suas baterias, o recomendável é você, além de fazer esse ajuste na tensão, é dar algumas pausas na carga para que a bateria resfrie as placas internas e dê uma maior qualidade na carga. E como estou tocando, quais informações eu posso ter a partir da análise da tensão? O importante nesse caso é verificar a tensão no pico de potência de grave do seu sistema. Como assim? A potência declarada dos modos unificadores geralmente é dada a partir de 12,6 volts, mas esse valor é condicionado à quantidade de amperes que você deve ter em suas baterias, que é informado a partir do consumo máximo musical. Aqui eu tenho exemplo onde informa a potência dele de 6.000 watts/ms e também a quantidade de energia que é necessária para que ele mande essa potência. Ou seja, se no pico de potência a tensão se manter em 12,6 ou cair para 12,6, quer dizer que ele está mandando a potência nominal do modo amplificador. Porém, se no seu sistema, no pico de potência, a tensão for menor do que 12,6 volts, como por exemplo 11,4 volts, quer dizer que ele está mandando menos potência em relação a esses 6.000 watts/ms. Com a utilização de fontes e uma grande quantidade de energia no sistema, muito provavelmente nos picos de potência a tensão deve ficar em torno de 13,8 ou 14,4 volts. Nesses casos você conseguirá um ganho de em torno de 20% a 13,8 volts e de até 30% em torno de 14,4 volts. Lembrando que essa proporção é só uma estimativa, pois depende da tecnologia e de algumas outras variáveis do seu sistema de som. Bom, e qual é a tensão que você deve utilizar com o sistema de som tocando? Na grande maioria das vezes, a maior possível, que é 14,4 volts. Lembrando que a grande maioria dos modos suporta uma tensão de até 16 volts. Porém, se você tiver uma grande capacidade em suas baterias e for utilizar por muito tempo seu sistema tocando, como por exemplo 5 horas ou mais, tente utilizar a tensão em 13,8 volts, pois assim você terá uma temperatura interna das placas um pouco menor, aumentando então a vida útil da sua bateria. E é isso aí, galera, vou deixar links para os vídeos, como escolher a sua bateria, quantos amperes utilizar no seu modo amplificador e também qual fonte utilizar para o seu sistema de som automotivo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários do vídeo, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, beleza? Valeu e até a próxima!